Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. 7 perguntas e respostas para entender o processo de suspensão da CNH. A suspensão do direito de dirigir é uma das consequências previstas para os condutores que cometem infrações ao volante. Embora você talvez já conheça essa penalidade, aposto que tem muitas dúvidas sobre o assunto. Além de saber em quais situações a suspensão pode ser determinada, é importante conhecer o processo que leva à perda do direito de dirigir. Quem abre o processo para suspender a CNH? O que acontece depois disso? De que forma o condutor é notificado sobre o risco de perder a sua habilitação? Não sabe as respostas ou não tem certeza sobre elas? Não se preocupe, pois eu responderei essas e outras perguntas comuns sobre o processo dessa penalidade tão temida. Assista esse vídeo até o final e mantenha-se bem informado sobre os seus direitos. Entenda o processo para suspender a CNH. Como esse é um assunto que envolve muitos detalhes, eu explicarei o processo em tópicos para facilitar seu entendimento. Começarei falando sobre a abertura do processo de suspensão da CNH, uma das principais dúvidas dos motoristas. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Qual órgão abre o processo de suspensão? Uma informação importante é saber qual dispositivo regulamenta o procedimento administrativo para imposição da suspensão. Trata-se da Resolução número 723 de 2018, que revogou a número 182 de 2005 do CONTRAN. Um processo de suspensão, assim como o de cassação, será aberto pelo DETRAN de registro da CNH do condutor. Isso se deve à determinação do artigo 22, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 5º da Resolução número 723 de 2018 do CONTRAN. Portanto, ainda que a infração que causou a suspensão tenha sido registrada por outro órgão, abrir processo é responsabilidade do DETRAN. Quando isso acontecer, você deverá ser notificado. E isso nos leva à próxima pergunta. A expedição da notificação é obrigatória? Conforme o artigo 10, inciso 2º da Resolução número 723 de 2018, quando instaurado o processo de suspensão, a autoridade deverá obrigatoriamente expedir notificação. Essa notificação servirá para avisá-lo da abertura do processo e possibilidade de defesa. De que forma a notificação será enviada? De acordo com o artigo 10, inciso 3º da Resolução número 723 de 2018, a notificação será expedida por remessa postal ou qualquer outro meio que possibilite a ciência do condutor. O condutor deve ter conhecimento de que será penalizado e de que poderá evitar que isso aconteça por meio de defesa administrativa. Por essa razão, caso você vá ao DETRAN por algum motivo, poderá ser comunicado sobre o processo e data limite para se defender. Essa informação consta no artigo 10, inciso 4º da mesma resolução. Normalmente, a entrega da notificação é feita pelos Correios. Numa outra tentativa de que o condutor seja notificado, o CONTRAN determina a possibilidade de o condutor ser notificado presencialmente no órgão de trânsito que instaurou o processo. Isso só acontecerá, porém, caso você já saiba que poderá ser aberto um processo contra o seu direito de dirigir ou procure o DETRAN por alguma razão. Além disso, a notificação pode ser publicada na imprensa oficial, tornando pública a instauração do processo e, a princípio, acessível ao condutor. O que acontece se o endereço do condutor estiver desatualizado no DETRAN? É importante manter seu endereço sempre atualizado no DETRAN. Isso porque a notificação não entregue por desatualização do endereço será considerada válida para todos os efeitos legais. Ou seja, o processo de suspensão continuará correndo normalmente, ainda que você não tenha conhecimento disso. Essa determinação consta no artigo 10, inciso 6º da Resolução número 723 de 2018. O condutor estará proibido de dirigir assim que for notificado? Pensar que o recebimento da notificação de suspensão indica a imposição imediata da penalidade é o que assusta os condutores. Mas não se preocupe, o envio da primeira notificação é para comunicá-lo sobre a abertura do processo apenas.
Isso significa que, se você não se defender, seu direito de dirigir será suspenso pelo período determinado pelo Detran. Por outro lado, se você decidir se defender, a penalidade não será efetivamente aplicada até que se esgotem todas as suas chances de defesa. Se você obtiver deferimento na defesa prévia, sua habilitação não será suspensa. Quanto tempo o condutor tem para enviar a defesa? Conforme artigo 10, inciso 5º da Resolução número 723 de 2018, na notificação remetida ao condutor constará o prazo para apresentação da defesa. Esse prazo não será inferior a 15 dias, contados da data da expedição da notificação de instauração do processo, a notificação de autuação. Em quais situações a CNH pode ser suspensa? A suspensão pode ser motivada por circunstâncias diferentes. Suas causas estão previstas no artigo 261 do CTP. Pode ser por acúmulo de pontos. A suspensão por pontos está no inciso 1º do artigo 261. Ela acontece quando o condutor soma 20 pontos ou mais na CNH em um período de 12 meses. Esses pontos são adicionados à CNH conforme previsão do artigo 259 do CTB. A pontuação computada, por sua vez, será considerada para a instauração do processo de suspensão, segundo o artigo 6º da Resolução CONTRAN número 723 de 2018. A suspensão também pode ser motivada pelo registro de uma infração autossuspensiva. Essa previsão consta no inciso 2º do artigo 261 do CTB. Do total de infrações gravíssimas previstas no Código, 21 delas são autossuspensivas, ou seja, tem como previsão específica a suspensão, independentemente do número de pontos da CNH. Portanto, ainda que você não tenha nenhum ponto na sua CNH, ao cometer uma infração autossuspensiva, poderá sofrer um processo de suspensão. Antes de finalizar este vídeo, eu tenho uma informação bônus para você. Em caso de suspensão, poderá ser aberto um único processo para aplicação das penalidades. Nesse caso, ele servirá tanto para aplicar a multa pela infração que originou a suspensão, quanto para impor a suspensão. Isso acontecerá de acordo com o artigo 8º, inciso 1º da Resolução número 723 de 2018, quando o órgão autuador for o próprio Detran de registro do documento do condutor e o infrator for o proprietário do veículo. No artigo 261, inciso 10 do CTB, está previsto que, em caso de suspensão por infração autossuspensiva, o processo de suspensão será instaurado com o processo de multa. Nesses casos, portanto, poderá ser instaurado processo único para aplicação de ambas as penalidades. Embora exista essa possibilidade, nem todos os órgãos a utilizam. No Detran do Rio de Janeiro, por exemplo, isso já acontece. Mas quando o processo não é único, o que acontece? Quando o Detran não é o responsável pela autuação da infração autossuspensiva, os processos são sempre separados. Nesse caso, o órgão autuador aplicará a multa e você poderá se defender para tentar cancelá-la. Se a penalidade for mantida, você receberá a multa e o órgão autuador informará ao Detran, por meio do sistema RENAINF, para que instaure o processo. Essa determinação é dada no artigo 6º, inciso 1º, da Resolução número 723 de 2018 e também no artigo 8º, inciso 2º da mesma resolução. Independentemente de ser aberto um único processo, o seu direito de defesa é mantido. Quer saber como se defender dessa penalidade e ter mais chances de alcançar o deferimento? Então confere o vídeo anterior de argumentos para a defesa de suspensão, publicado aqui no meu canal. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Ganhe uma consulta gratuita agora, clicando no primeiro link da descrição. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.